Olá, turma. Vamos de mais um vídeo, né? Tô começando a me acostumar com isso. Aproveitando que vocês estão assim com a memória bem fresquinha da nossa aula de ontem, né? Com a professora formadora, que por sinal foi uma aula muito interessante, bem discutida, né? As análises do texto eu acho que foi assim fundamental, né? Para complementar aquilo que vocês já haviam lido. Então, para executar a de 2, né? Que é a produção do texto, um texto dissertativo argumentativo com 35 linhas, é interessante que toda vez que a gente vai escrever um texto dessa modalidade, a gente obedeça aos critérios. Por quê? Quando se o texto ele vai se tornar mais coeso, mais coerente, né? Então, eu preparei esses slides para dar uma base para vocês de como executar, né, elaborar esse texto. E aí, para começar, a gente vai entender um pouquinho o que seria esse texto dissertativo argumentativo. Qual é o objetivo dele? Toda vez que eu disserto, que eu argumento sobre determinado texto, a coisa-chave é o quê? Olha que vocês fizeram 3 leituras, né, fundamentais para a elaboração desse texto. Eu sei que são muitas informações. Tentem abstrair dessa leitura aí aquilo que ficou marcado para vocês. Aproveitem a fala da professora ontem. Foi discutido muito sobre o papel da Constituição Federal de 88, que por sinal é considerada bastante retrógrada nesse processo de gestão democrática, gestão participativa. Uma coisa que se fala muito é a reelaboração dessa Constituição para que essa gestão realmente aconteça de uma forma democrática. Durante a leitura desses textos, ele faz um apanhado geral, né, desse processo de gestão, principalmente no Brasil. Só que o nosso foco aqui é gestão o quê? Gestão escolar. Como é que acontece? Como é que funciona essa gestão dentro da escola? E aí a gente percebe, né, o papel principalmente o discurso de Paulo Freire, quando ele fala de uma educação emancipada, uma educação democrática, né? E aí, dentro dessa linha, tentem amarrar o pensamento de vocês. O que é que vocês queriam falar sobre isso? Então, o texto dissertativo, vocês têm que expor, argumentar, desenvolver um tema proposto, analisando sobre um determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. Não tem como a gente querer pegar tudo de um texto e produzir esse texto, né? Pegar tudo que vocês leram e tentar produzir. Vocês vão ter que se apegar, se agarrar a uma ideia principal, aquilo que ficou, aquilo que marcou para vocês desenvolverem o texto de vocês. E aí, nós temos aqui alguns pontos, algumas observações que são importantes. Toda vez que eu escrevo texto dissertativo argumentativo, eu preciso usar da impessoalidade, né? E essa impessoalidade, ela vem carregada de quê? De alguns verbos na terceira pessoa. Acreditamos, acredita-se, né? O presente do indicativo, ele predomina nesse tipo de texto. A variedade linguística predominante é o quê? A padrão. Eu não vou pegar um texto desse cheio de gírias, né? A gente tem que prezar por essa linguagem para o texto ficar mais coerente quando a gente for escrever. Dentro da argumentação dos textos dissertativos, deve-se ter como preocupação persuadir o leitor e transmitir informações que se pretendam com conhecimentos verdadeiros dessa forma para que esse texto se torne convincente. O que é isso? Né? Eu quero convencer ao meu leitor daquilo que eu estou escrevendo. Né? Esse é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista que eu vou estar trazendo na terceira pessoa para tentar persuadir esse leitor. Né? E para isso eu preciso me posicionar dentro desse assunto. Posicionar de que forma? Né? Trazendo exemplos, trazendo alguns documentos, referências de documentos ou de livros, até do próprio texto, que ele traz uma série de coisas. Vocês podem estar referenciando a fala de vocês a partir dessas informações trazidas no texto. Dentro desse texto, gente, existe uma estrutura, isso é muito importante. É tanto que na hora da correção, eu vou estar levando em consideração a estrutura desse texto. Vejam que eles são 35 linhas, isso vai dar no máximo uma lauda e meia. Ele é dividido em título, vocês vão ter que criar um título a partir da leitura que vocês fizeram, porque o título é informação, né? Poxa, ó, esse texto vai falar sobre isso, ele vai abordar mais sobre isso. Aí vem a introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução de uma redação, ela tem mais ou menos 5 linhas,
certo? Mas como esse texto ele tem 35, ele pede 35, vocês podem botar até de 6 a 7 linhas na introdução. Essa introdução ele tem que vir abordando. Ele é um parágrafo, composto por um parágrafo, com 3 períodos, né? Onde eu tenho que apresentar o meu assunto, trazer o meu tema e defender a minha tese, né? Olha, a minha tese é essa. Acredito que a educação ela pode se tornar emancipadora, democrática, a partir do momento que exista uma formação adequada, principalmente da coordenação pedagógica dessa escola. Isso é o quê? Sua tese. Você acredita nisso? Agora eu vou ter que descrever ela durante todo o meu texto, onde vem o desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele pode ter de 2 a 3 parágrafos. Geralmente eu gosto de escrever com 2 parágrafos, que um eu trago a causa e o outro trago a consequência, né? Dentro de cada parágrafo desse eu posso ter 10 a 12 linhas. E esses parágrafos também são compostos por períodos, né? Um parágrafo, 2 parágrafos de desenvolvimento, cada parágrafo com período, com 3 períodos. Aí, após isso, eu venho a conclusão. A conclusão eu posso também ter de 6 a 7 linhas, já que o texto são de 35 linhas. O que é essa conclusão? A conclusão é a retomada daquilo que eu trouxe na introdução. Eu vou pegar essa tese, aquilo que eu defendi, em outras palavras, trazer para a conclusão e a partir daí eu vou trazer sugestões, né, de como eu possa defender a minha tese para que ela se concretize lá na frente, né? E para essa conclusão existe também alguns elementos coesivos, né, que vai ligar um texto ao outro, já que eu estou prezando pela coerência do texto, pela coesão do texto, né? O que é uma coesão? É o que eu disse na introdução, tem a ligação com o desenvolvimento e também com a conclusão. E esses conectivos, eles vão trazer para o texto. Quando eu chego na conclusão, eu posso evitar algumas palavras clichês como conclui-se que, que. Não, gente, existem outras palavras como dessa forma, dessa maneira, dentro desta perspectiva. São alguns conectivos que vão retomar o que eu disse anteriormente, né? Então, vamos ficar atento a essa estrutura aí. Embaixo vai seguir também com algumas dicas de estrutura. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois vocês dêem uma lida, foi aquilo que eu acabei de falar. Essa introdução, como eu disse anteriormente, apresenta-se a ideia central a ser discutida, ela corresponde a um parágrafo com 3 períodos, que aí eu trago aqui algumas dicas, né? Como é que vocês vão distribuir esses períodos dentro desse parágrafo de introdução. Depois eu venho com o desenvolvimento, né? Que também é uma das partes fundamentais do texto, porque ali vocês vão descrever sobre a sua tese. Ela é uma parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Essa ideia central está onde? Lá na introdução. Corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode haver mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Foi aquilo que eu disse. Nesse desenvolvimento pode ser de 2 a 3 parágrafos. Nesse desenvolvimento, é a parte que discorre sobre o assunto abordado pela tese. Utiliza-se de quê? De fatos, de exemplos, para comprovar aquilo que vocês estão tentando defender. Fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da tese seja plenamente desenvolvido, levando o quê? A uma conclusão. E essa conclusão é o acabamento do texto, da redação, parte que amarra o texto. Não deve ser iniciada abruptamente, como também não pode ser acabada de súbito. Ela pode funcionar de 3 maneiras: retomada da ideia central, a fim de confirmá-la, resumo das ideias principais apresentadas e discutidas e sugestões de soluções para a resolução da problemática abordada. Aqui eu trago algumas dicas do que vocês devem evitar, né, de usar nessa conclusão. Como eu disse anteriormente, uso de alguns clichês, né? Alguns provérbios. A esperança é a última que morre. Todo mundo sabe disso. A gente quer ver uma conclusão rica, com sugestões interessantes, né? Com ações, tá? Então vamos evitar determinadas coisas dentro desse resumo, dentro dessa conclusão. Em resumo, a linguagem do texto dissertativo, neste tipo de texto, ela é o quê? Denotativa, isto é, preocupada com a informação. Deve-se ter uma linguagem impessoal e objetiva, com o emprego da forma culta e formal da língua padrão. O que é, né, esse texto denotativo? Denotativo refere-se a dicionário, o sentido verdadeiro da palavra.
né? Vamos usar da formalidade dentro desse texto, vamos usar da impessoalidade, vamos ser objetivos, vamos trazer coerência e coesão. Eu espero que esses pequenos slides tenham dado uma ideia, né? Porque escrever redação não é uma coisa muito tranquila, mas quando a gente exercita a leitura e a gente abstrai delas ideias principais, a gente consegue desenvolver o texto. Eu costumo dizer para os meus alunos de redação que toda vez que eu tenho muita leitura na frente, eu vou ali naquele parágrafo, tiro uma coisinha importante e anoto, pego outra e anoto. No final, eu consigo ter uma ideia do que eu vou abordar. Boa sorte a todos, eu espero assim que vocês brilhem nesse texto, viu? Vou cobrar dentro da correção essa estrutura do texto dissertativo.